Então, e se eu dissesse a vocês, sugerindo aqui uma pequena hipótese, que esse filme aqui não é ruim? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos chegando à conclusão de mais um especial aqui no canal. Foi um especial breve, eu já tinha coberto 2 filmes dessa franquia e foi mais um exercício de falar das tentativas frustradas de tentar seguir o legado gigantesco desses 2 clássicos, né? Então, sem mais delongas, vamos aí ao 6º capítulo, que é O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, filme de 2019, dirigido pelo Tim Miller. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Puxa vida, lá vamos nós para mais um reboot, para mais um retcon do Exterminador do Futuro, porque eu não sei o que acontece com essa franquia, pessoal, é algum tipo de zica, é uma maldição, mas eles não conseguem fazer uma continuação e depois setar o terreno para um próximo filme, para algo que vem depois, com esses mesmos personagens, com esse mesmo elenco. Quantos John Connors a gente viu no intervalo de 5, 6 anos, né? É inacreditável e, obviamente, a gente volta lá para 2015 com o lançamento do péssimo Exterminador do Futuro Gênesis, que não fez muita grana no mercado doméstico, conseguiu se salvar lá para o internacional, mas, sei lá, né, eu acho que a maioria concorda, eu vi que tem fãs de Gênesis também e tá tudo bem, é nóis. A grande maioria, em especial os executivos da Skydance, liderados pelo David Ellison, não estavam muito confiantes em seguir naquela linha do tempo, com aquele elenco. A própria Emilia Clarke falou numa entrevista depois que ela ficou super aliviada de não ter que fazer essas continuações. Eu vi uma entrevista com o Jason Clarke hoje, que uma das ideias para a continuação do Gênesis ia ser pegar o ponto de vista do John Connor Cyborg, e, enfim, sabe-se lá o que eles iam fazer. O projeto é cancelado de uns anos para lá e, nesse meio tempo, o David Ellison ainda tá com os direitos do Exterminador do Futuro, ele começa a conversar com o Tim Miller, né? O Tim Miller, ele se tornou um nome muito requisitado na indústria depois do Deadpool de 2016, que foi a estreia dele como diretor, depois de uma carreira muito sólida como técnico de efeitos visuais. Ele tem um estúdio de animação, a Blur Studios, que alguns anos depois lançaria a antologia de animação Love, Death and Robots da Netflix, que é muito bacana por sinal. E o David Ellison começa a sugerir que o Tim Miller seria um bom nome para um próximo Exterminador do Futuro, né? E os astros se alinham e a agenda do Tim Miller fica livre, porque ele opta por não dirigir o Deadpool 2, então o Tim Miller aceita trabalhar nesse Exterminador com uma única condição, né? Na verdade, a primeira das várias condições, que é o envolvimento do James Cameron. De uma vez por todas, James Cameron ia ter que meter o dedo e fazer um pouco da parte criativa. Ele, né, provavelmente recebeu vários milhões aí para falar bem do Gênesis publicamente na época do marketing do filme. You like the Terminator films? Run! I'll be back. You're gonna love this movie. Mas dessa vez o James Cameron seria um dos vários roteiristas, jornalistas e autores de ficção científica que o Tim Miller convidaria para desenvolver a história, né? Tem vários nomes no argumento do filme, o James Cameron é um deles, e o Tim Miller disse que ele queria reunir várias perspectivas e pensamentos diferentes para criar algo que fosse digno e que também ignoraria os eventos do Exterminador 3, do Salvação, do Gênesis. Ele seria uma continuação direta do universo Exterminador do Futuro 2, que é outro dos fatores que interessa bastante o Cameron no processo, né? Vale lembrar que em 2019 o James Cameron também estava produzindo e escrevendo o Alita Anjo de Combate para a Fox, né? Quando o James Cameron topa fazer Exterminador do Futuro 6, ele também leva um pouquinho aí da 20th Century Fox, é uma coprodução da Fox, da Paramount e da Skydance do David Ellison. Tanto Miller quanto Cameron concordam que a Linda Hamilton deveria voltar para fazer a Sarah Connor, porque por que não, né? Você tentou de tudo com essas outras continuações, você ainda não tentou trazer a Linda Hamilton de volta, e é isso que eles fazem. Eles também têm o Edward Furlong para uma ceninha só, para uma pesquisa de referência, na verdade, e um roteiro que é escrito majoritariamente pelo David S. Goyer, um dos caras mais requisitados da indústria. Ele assinou junto com o colaborador dele, o Justin Rhodes, que também trabalhou na série do Sarah Connor Chronicles, e ainda teve uma passagem final do Billy Ray, que foi indicado ao Oscar pelo roteiro do Capitão Phillips, do Paul Greengrass.
Com um orçamento de 185 milhões de dólares, dividido pela Fox, Paramount e Skydance, as filmagens aconteceram de abril até junho de 2018, com locações no Reino Unido, Espanha, México e Hungria. E vale apontar que o retorno da Linda Hamilton, fazia muito tempo que ela não fazia algum filme de Hollywood, veio de uma grande insistência do James Cameron. O James Cameron foi crucial para que ela voltasse para o papel, né? O Cameron tá como produtor também, eu não diria que ele tem uma função muito mão na massa aqui, ele não chegou a escrever o roteiro nem nada. Eu sinto que vai chegar uma hora em que ainda vai se envolver muito mais do que isso, mas é o primeiro filme Exterminador do Futuro desde o T2 que tem algum tipo de envolvimento do Cameron, por mais que ele não quisesse. E resultado, né, Exterminador do Futuro Destino Sombrio, que chegou nos cinemas em 2019, é um filme que tem algumas ideias ruins, tem um claro esgotamento de fórmula. Eu sinto que você não consegue fazer um filme Exterminador do Futuro que não seja desse jeito. Mas eu preciso ser bem sincero, pessoal. Eu acho que esse daqui tem algumas das melhores ideias, alguns dos melhores conceitos e personagens de toda essa saga de tentativas de continuar o T2. A história do filme se passa em uma realidade alternativa após os eventos do julgamento final, quando a guerreira Grace, vivida por Mackenzie Davis, é enviada ao passado para proteger a jovem Dani Ramos, vivida por Natalia Reyes, do perigoso Rev 9, vivido por Gabriel Luna, um androide do futuro enviado para matá-la. Para ajudá-la, a destemida Sarah Connor, vivida por Linda Hamilton, guia um caminho de sobrevivência. Então assim, vamos começar com o primeiro ponto polêmico desse filme. Literalmente, se eu fosse fazer uma enquete aqui, muitos de vocês marcariam essa cena. Acho que 80% do público é perdido na primeira cena do filme, que é quando você tem uma sequência aí bem CGizada, com rejuvenescimento digital questionável, que mostra que o John Connor, do Edward Furlong, é morto logo depois dos eventos do julgamento final. Um outro exterminador com a cara do Schwarzenegger chega lá, passa por cima da Sarah Connor e mata o John Connor. Essa não, tudo do Exterminador do Futuro 2 foi jogado pelo ralo, tudo foi desonrado. Eu concordo em partes, eu acho que não precisava ser tão apelativo nesse início de filme, sabe? Tipo, eu sinto que essa é uma decisão de choque, eu não sei se isso foi ideia do Cameron, não me parece, mas pode ter sido uma ideia do Tim Miller, porque o Tim Miller é amigo do David Fincher, né? O David Fincher, ele gosta de matar personagens do James Cameron logo no início da história, né? Eu acabei de pensar nisso. Então, beleza, não é a melhor das decisões, mas eu gosto do que ela sugere pra história, que é tipo, beleza, a Skynet venceu, o John Connor está morto, mas aí você meio que entende que a linha do tempo se reseta, né? Você parece que vai ficar sempre preso num ciclo onde alguma inteligência artificial vai ressurgir das cinzas e algum líder humano vai combater ela, né? Então, estamos numa realidade onde a Skynet não existe mais, onde não tem mais o John Connor, e agora a gente tem esse sistema chamado de Legião, que envia exterminadores de volta no tempo, e você também tem uma resistência humana lutando. Então é basicamente a mesma coisa, não mudou muito, além de designs e denominações, mas eu acho curioso essa ideia da linha do tempo se reiniciar. Pra mim, é muito mais eficiente do que aquela lambança do Gênesis de mudar no meio da história, de ter o aplicativo, ou do John Connor Cyborg. Eu acho que, apesar dos apesares, matar o John Connor é menos pior do que transformar ele no Exterminador. Sério, aquela ideia pra mim é muito fraca. E você meio que fica um pouquinho mais livre, sabe? Você fica um pouquinho mais livre de não ficar preso ao legado de alguns personagens, a ficar repetindo vários passos. Então você tem um novo elenco, uma nova jornada de sobrevivente que, beleza, é a mesma coisa, é uma repetição, mas você fica um pouquinho mais solto, né? Eu gosto muito dessa ideia da Grace, que é um ser humano mortificado. Ela não é uma máquina, mas ela também não é 100% humano. Ela é quase uma versão do Marcos, lá do Ser Morto, do Senador do Futuro Salvação, porque ela recebeu algum tipo de aprimoramento de máquinas, né? Então, ela tem um pouquinho mais de resistência, ela tem um HUD interno. É uma ideia legal de personagem e eu gosto muito da performance da Mackenzie Davis. Eu sinto que esse filme quebrou a carreira dela, infelizmente, mas que grande atriz, ela é muito carismática, ela manda muito bem nas cenas de ação. E, em especial, né, eu gosto desse novo Exterminador, o Rev 9 do Gabriel Luna, porque, de verdade, eu sinto que de todos os outros vilões exterminadores, desde o Robert Patrick no T2, esse cara é o mais ameaçador, é o mais eficiente, é o mais assustador também. Eu acho que isso vem da performance dele, né? Ele é um dos únicos caras da franquia que consegue
ter aquela simpatia falsa quando ele tá investigando, buscando pistas, se infiltrando entre humanos, né? Isso é muito interessante. Eu também gosto do design da máquina dele, né? Porque, beleza, o que mais esses caras podem inventar depois de metal líquido, Exterminador à Mulher, robô de nanobots? Esse cara se duplica e fica andando junto com o endoesqueleto. Beleza, não tem muita praticidade numa luta, mas eu gosto de como o Tim Miller aproveita o Rated R desse filme, a classificação para maiores, para algumas imagens até que mais amedrontadoras de como o metal líquido dele vai sangrando, é quase como se ele fosse o Venom, né, uma espécie de simbionte digital. Eles conseguem trazer visuais bem mais interessantes do que o Gênesis, até do que o Salvação, na minha opinião, e funciona. Acho que por boa parte do filme é a clássica história de perseguição. Eu não acho que a Dani Ramos é a personagem mais interessante dessa franquia, eu até acho que os flashbacks, que são flash forwards da Grace, são bem ruinzinhos nesse aspecto, assim, de mostrar o mundo futurista. Ele parece bem mais genérico e menos interessante do que os outros da franquia, mas é funcional. Eu acho que é funcional. Tem uma brutalidade aí, graças às cenas de ação do Tim Miller, que se sai um pouquinho melhor do que o Deadpool, mas eu ainda acho que ele é meio problemático aqui, ainda mais para um cara que é especialista em efeitos visuais. Tem vários momentos aqui de bonecão voando, de bonecão indo pra lá, e em especial, né, tem boas ideias de cena de ação, mas às vezes eu acho que elas são meio mal executadas. Tipo aquela da queda dos veículos do avião, ou quando elas estão passando por um trem no deserto. É um dos casos aqui de noite digital da pior forma possível. Eu acho que o Tim Miller tem boas ideias, mas ele ainda não é um executor tão eficiente. Mas agora, falando de legado, né? Esse filme traz sim o Arnold Schwarzenegger de volta como T-800 e a Linda Hamilton e a Sarah Connor. E são dois dos melhores elementos do filme. Eu gosto de como a Linda Hamilton, apesar de ter envelhecido, não deixou pra trás toda aquela energia de Sarah Connor, aquela linha tênue de ser bereze e ser meio lunática, e em especial o trauma, né, dela ter perdido o filho dela, do John Connor ter morrido. Tem uma cena tão boa, tão bem escrita e atuada por ela, onde ela comenta com a Dani que ela não tem nenhuma foto do John Connor, porque ela nunca se permitiu ter nenhum registro dele por medo da Skynet, mas ela fala que ela tá começando a esquecer do rosto dele. Essa é uma grande cena, um ótimo momento de personagem, e a história traz uma pimenta boa, porque o Schwarzenegger tá interpretando o exterminador que matou o John Connor no prólogo do filme, né? Só que aí você tem o melhor uso do Schwarzenegger na franquia depois dos dois primeiros, claro, que é essa ideia do exterminador que cumpriu sua missão e saiu pelo mundo. Ele não tem mais o que fazer, ele não tem propósito, então todos esses anos depois, ele acabou vivendo uma vida semi-humana, né? Ele tem uma esposa, um afilhado, ele adotou o nome de Carl, ele instala cortinas e carpetes, né? Pode parecer meio besta, mas eu acho muito funcional. Eu veria um filme inteiro só sobre a vida do Carl, sobre a dinâmica desse velho exterminador que teve algum tipo de humanidade. Pode ser meio incongruente com o que o Kyle Reese fala no primeiro filme, né? Que o Exterminador não sente, ele não ama, ele não é nada disso. Mas também, no Exterminador Futuro 2, o T-800, ele cria um elo com o John Connor, né? Isso é inegável. Então não é uma coisa totalmente sem sentido, e eu acho que o Schwarzenegger arrebenta, viu? Eu acho que ele é muito bem usado aqui, funciona, tem uma vibe meio Clint Eastwood nos Imperdoáveis, sabe? Do velho cowboy que volta para uma última missão. Eu acho que isso é muito legal. Essa ideia me parece algo 100% do James Cameron. Talvez seja isso que ele tenha mais empurrado no filme. Gostaria que tivesse mais destaque para isso. Mas no geral, né, pessoal, é um filme que tem a mesma estrutura dos outros, é uma perseguição, você consegue prever alguns elementos, ver o que vai acontecer, então fica tudo sob cargo aí do Tim Miller, né? E como diretor de ação, como eu já falei, tem boas ideias, alguns bons elementos. Eu não acho que o filme é particularmente tão bem fotografado, eu sinto que, né, é meio complicado falar isso, mas se fosse o James Cameron dirigindo esse mesmo roteiro, que não é perfeito, ele tem lá algumas coisas que datam ele, né? Ele tem uma necessidade de querer falar um pouquinho sobre as questões de fronteira do México e Estados Unidos, algo que estava muito em alta na época, né? Eu não vejo tanta necessidade nisso, para ser sincero. Acho que é mais para tornar uma relevância política um pouco maior, algo que nunca foi muito evidente na franquia, na minha opinião, mas que no geral, para mim, é uma das experiências um pouco mais redondas e até mais satisfatórias de todas essas continuações que não dão 100% certo, né? Eu sinto
que a gente nunca teve um filme de Exterminador tão bom quanto o primeiro e o segundo, mas, eu vou ser bem sincero, eu acho que esse sexto filme, junto com o terceiro, são os mais eficientes nesse quesito. Mesmo que ele resolva, né, tomar umas decisões controversas, bagunçar um pouquinho a mitologia da saga, é que, sei lá, eles tentaram tanta coisa, eles tentaram ir pra tanta direção, que essa espécie de clean slate, né, uma ficha limpa, uma quadro em branco da franquia, teria sido uma decisão melhor. Eu até imagino que se esse filme tivesse saído em 2015, antes do Gênesis, porque o Gênesis é meio que assim, você perde toda a confiança do público com esse filme, né? Você pensa, nossa, esse aqui foi tão ruim que eu não quero mais saber de Exterminador do Futuro. Então, talvez, se esse filme tivesse saído um pouco antes, ele tivesse tido um pouquinho mais de sorte, porque ele seta lá o caminho para mais continuações, para mais aventuras, né? A Sarah Connor, né, como mentora da Dani Ramos no final, mas não tem como negar que ele acaba chegando num caminho onde você tá meio que cansado dessas mesmas ideias, desse mesmo conceito, e você começa a pensar, beleza, talvez Exterminador 1 e 2 é a extensão máxima do que você pode fazer com esse conceito. Para o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, eu dou uma nota 6. Um pouco melhor do que eu lembrava, com toda certeza, mas a bilheteria não foi nada boa com esse filme, porque Destino Sombrio estreou nos Estados Unidos em 1º de novembro de 2019, com 29,33 milhões, fazendo um total doméstico de 62,253 milhões e no mundo inteiro 261,119 milhões. Nem o mercado internacional foi capaz de salvar esse daqui. Eu lembro bem que a recepção dos fãs foi muito negativa e eu acredito que seja mais pelo lance de matar o John Connor logo no começo. Pra mim é isso, porque tirando essas decisões um pouco bruscas, né, houveram muitas discordâncias criativas do Tim Miller e do James Cameron, eu fiquei sabendo disso depois, eu não sei o que, né, eu sei que o Cameron se envolveu bastante na ilha de edição. Um dia, talvez a gente tenha mais detalhes do que aconteceu, e em especial, né, um dia, vamos ver se eles vão tentar mais uma vez outro reboot, outra forma de inovar Exterminador do Futuro. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois o que vocês acham de Destino Sombrio e também como que fica o ranking de vocês dessas continuações não muito bem sucedidas. Talvez eu faça um vídeo com o ranking completo da saga mais pra frente. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.